os irmãos que estão aqui presentes no Maranhão e todos que estão em vídeo conosco, com a paz do Senhor Jesus. Eu convido todos a estarem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 16, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Até aí somente. Vamos orar? Senhor Deus, dá-nos a tua bênção no início desse seminário. Alcança o nosso coração com a tua palavra, o teu povo. Congrega toda a tua nação debaixo da tua poderosa mão. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o nosso assunto aqui no início deste seminário é sobre mordomia. O texto que nós lemos em Lucas, ele nos fala de uma reclamação que o dono havia feito a respeito do seu mordomo. O mordomo tinha recebido muito e não tinha agido de forma correta com os bens. Daí a reclamação do dono por aquilo que ele ouviu. Não é bom que eu ouço a teu respeito. Ele ouviu alguma coisa, uma informação, e foi ver de perto aquilo que lhe tinham informado. Ele diz que não era bom. Para nós, nesta obra, em especial, o assunto de mordomia tem um conceito totalmente diferente do mundo. Eu queria fazer só um esclarecimento aqui, rapidamente. Esta palavra mordomia, infelizmente, especialmente no nosso país, tem uma conotação diferente. Quando assim, fulano tem mordomia. Que mordomia, hein? Isso é uma expressão que nós ouvimos, né? Essa expressão é usada muitas vezes quando alguém usufrui de bens, ou valores, ou posição que lhes foram confiados, mas de forma inadequada. Isso é uma coisa muito comum. Então, os irmãos que estão nas igrejas, notem isso. Há um determinado lugar do nosso país que isso é muito comum. Fulano tem um emprego, o emprego tem carro, tem um salário excelente, e nem sempre vai trabalhar todo dia. Então as pessoas entendem isso como mordomia. Para nós, no sentido bíblico, e à luz da palavra, não é isso que o Senhor quer dizer. Então, mordomia, para nós, tem outro sentido. Trata-se de muita responsabilidade com aquilo que nós recebemos. E, meus irmãos, nós temos recebido muito nesta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, nós podíamos até fazer uma pergunta aqui, não é? O que é que nós não temos recebido nesta obra? Tudo que tem chegado a nós, tudo tem chegado a este povo, tem vindo pela boa mão do Senhor, pela intervenção do Senhor na nossa vida. Então, assim, de uma maneira geral, nós temos recebido tudo da parte do Senhor. Agora, este assunto é muito importante o entendimento da palavra mordomo. Mordomo vem de duas palavras. Mor, que quer dizer o maior, e domus, que quer dizer o da casa. Então, mordomo é o maior da casa, ou seja, aquele que foi considerado o mais responsável de todos para assumir os bens do dono. Meus irmãos, nós estamos, com toda sinceridade, tomando conta daquilo
que não nos pertence. Nós pastores, obreiros, as irmãs que estão à frente do grupo, as senhoras, todos nós estamos com uma responsabilidade que nos foi confiada, que não nos pertence. Nós estamos literalmente tomando conta daquilo que pertence ao Senhor, aquilo que Ele, por sua misericórdia, nos deu. Nós estamos tomando conta daquilo que nos está emprestado. Emprestado. Por isso a exigência do Senhor na prestação de conta daquilo que foi colocado. Se o mordomo é fiel ou infiel, vai depender de como ele tomou conta daquilo que foi dado a ele. Agora, nós podíamos no início aqui fazer uma pergunta. Todos nós, eu estou me incluindo nela. Infiel ou fiel? Qual é o testemunho que o Espírito Santo pode dar a nosso respeito nesta manhã? Porque o texto diz assim: não é bom que eu ouço de ti. Ouviu de quem? Ouviu de qualquer um? Ouviu do vizinho? Não, ouviu do Espírito Santo, daquele que deu o testemunho. O que ele pode dizer a meu respeito? Como que eu tenho tomado conta? Fiel ou infiel? Como que ele me vê? Qual o testemunho que ele dá ao dono? Nós podemos fazer uma distinção para os irmãos entenderem do que é dono do que é mordomo. O dono, vou pegar aqui um giz. Eu sou dono desse giz. Eu faço dele o que eu quero, eu sou dono dele. Se quiser escrever ali, eu escrevo. Se eu não quiser, se quiser jogar ele aqui, é meu, jogo fora. Ninguém pode me dizer o que eu devo fazer com o que é meu, eu sou dono. Agora, se eu sou mordomo, não. Eu tomei algo que não é meu, que tem um valor, e agora eu preciso dar conta dele. O que é que o Espírito Santo pode dizer? Se nós não dermos conta daquilo que o Senhor tem nos dado nesta obra, e tem sido muito, louvado seja o Senhor, muito. Meus irmãos, há pouco tempo atrás, não faz muito tempo não, nós éramos uma igreja. Hoje você roda o mundo todo, esta obra está espalhada pelo mundo todo. Nós somos muito mais do que uma igreja hoje. Nós somos um povo num corpo, aguardando a volta gloriosa de Jesus. Nós temos responsabilidades com o dono dela. Então, os irmãos, vejam o seguinte: sempre foi desejo do Senhor compartilhar os seus mistérios, os seus bens, os seus segredos com o homem. Isso desde o início. Eu vou só chamar a atenção dos irmãos para que, quando Deus criou, Ele criou todas as coisas, estava tudo pronto, a obra criadora que tanto agrada aos nossos olhos, né? E depois, por último, Ele criou o homem, deu ao homem a chance, a bênção de participar de tudo aquilo, de compartilhar tudo aquilo com Deus. A palavra fala, inclusive, que o Senhor deu ao homem o direito de andar por ali, colocar nomes, de dialogar com Ele. Isso era o desejo de Deus, que todo aquele privilégio do mordomo fosse colocado na mão do homem. A palavra é: Adão foi fiel ou infiel com a mordomia? Quando ele deu conta da mordomia dele, era tudo na mão dele, mas teve uma hora que Deus veio dar conta. Adão, tu tocaste a árvore, comeste do fruto que eu falei para não comer. Era a cobrança do dono para o mordomo, que tinha tudo na mão, podia fazer tudo.
mas tinha limites. Então nós, como mordomos, nós temos limites que precisam ser respeitados para não desagradar o dono. Meus irmãos, a figura do mordomo é uma figura que está em destaque. Nós diríamos que ela está em mais destaque do que o dono. Se você vê uma determinada coisa que está na mão de um mordomo, de alguém que está tomando conta, você não sabe nem quem é o dono, mas o mordomo você sabe. Está lá. A figura da responsabilidade dele. A fidelidade, então, ela depende do uso que nós damos àquilo que nos foi dado. Dependendo de como eu usei, eu vou dar conta. O que é que nos foi dado? É a pergunta que nós estamos fazendo a todos os nossos queridos nesta manhã. O que é que nos foi dado? Na ótica do Espírito Santo, tudo que nós temos nos foi dado. Tudo. Nós saímos do ventre, dali para frente, toda a graça, toda a misericórdia, todos os livramentos, tudo aquilo que o Senhor nos deu, até material, o Senhor nos deu pela sua graça, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia. Meus irmãos, vejam só, a Bíblia diz o seguinte: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Quer dizer, isso tem um dono. É dom de Deus. Até a graça chegou a nós por favor, por aquilo que nós não precisamos. Por favor de Deus. A salvação, que tanto tem sido ministrada nas nossas aulas, nos nossos seminários, com grande favor de Deus. Eu só queria chamar a atenção dos irmãos por um detalhe da nossa remissão. Quando o Senhor deu o Senhor Jesus em sacrifício, Ele estava dando o maior preço que Ele tinha. Quando você vai remir alguma coisa, remir uma joia, remir algo que está na mão daquele que não é dono, você paga um valor. No nosso caso aqui, o Senhor Deus Pai, Ele deu o maior preço que Ele tinha. Ele não deu um profeta, um anjo, alguma coisa. Ele não deu um preço. Ele deu o seu filho. E quando Ele deu o seu filho, nada tinha mais valor do que o filho. E nós fomos, naquele dia, quando Jesus derramou o seu sangue, nós fomos remidos, louvado seja o nome do Senhor, tirados da mão daquele que não tinha direito sobre nós e devolvidos ao dono. Meus irmãos, sabe o que é que nós devemos agora? Gratidão. Gratidão. Fico vendo aqui no Maranhão os irmãos chegando, trabalhando. Eu estou aqui desde ontem à noite. Os irmãos chegando, ajeitando, colocando. Por que é que eles fazem isso? Gratidão. Simplesmente por gratidão. Gratidão porque entenderam o sacrifício de Jesus. O que é que eu ouço a teu respeito? O que é que o Senhor tem escutado a nosso respeito, a meu respeito, a respeito de salvação? Nós temos dado valor a isso? Temos levado em conta o preço que foi pago, que o dono pagou? Meus irmãos, todos nós somos mordomos nessa obra. Todos nós tomamos conta daquilo que não nos pertence. Estou falando de salvação. Deixa eu falar de Espírito Santo. Há 32 anos eu estou nesta obra. Cheguei nela, eu era um menino. Há 32 anos que eu conheço o Espírito Santo. Os irmãos sabem de uma coisa? Eu nunca vi ele colocar dedo em riste, nariz de ninguém, nem no meu. E muitas vezes ele tinha direito de fazer. Ele tinha orientado, nós fizemos outra coisa. Ele tocou o coração e nós fizemos ao contrário. Tinha direito, né? Ficar irado. Nunca vi ele fazer isso.
Ele tem tratado conosco de uma maneira suave, doce, maravilhosa, que nos constrange. Quando Ele nos toma numa falha, Ele vem e visita o nosso coração. Não briga com ninguém, mas nós entendemos na hora: errei, falhei com o Senhor, não fui um mordomo fiel nesse sentido. E o Espírito Santo nos constrange a acertar aquilo que foi errado. Quer que eu ouça a teu respeito? O que é que ele diz a teu respeito? 32 anos. Que coisa. A figura. Quanto vale isso na sua vida, na minha? A direção do Espírito Santo. A voz doce, delicada, fala ao nosso coração, que orienta e repreende com amor. Quanto vale? São os bens que estão conosco, né? São muitos. E a igreja, quanto vale? O culto, quanto vale um culto? Para você, para mim, final de um dia, desiludido, cansado, você entra na igreja, às vezes desanimado, né? Triste, amargurado, decepcionado, essas coisas todas que convivem conosco. Aí você se ajoelha ali, vem o clamor pelo sangue de Jesus, e na mesma hora o Espírito Santo visita o seu coração, liberta, alegra. Quanto vale isso? Nós que somos mordomos, quanto vale? Quanto tem? Quanto é que você tem dado de valor a isso? A obra do Espírito. Às vezes nós falamos de mordomia, nós pensamos em coisas materiais, né? Não falamos nada de material aqui, até agora. E os dons? Essa riqueza que o Senhor tem nos dado, dons espirituais. Se irmãos me permitem, eu vou contar só uma coisa aqui. Poucos dias atrás estava numa viagem, a minha família. Era que eu saí da cidade, nós estávamos para ir voltar para casa. Nós fizemos um clamor dentro do carro para sair, o Senhor deu uma visão. O Senhor mostrou que num trecho da estrada, numa curva, vi um caminhão desgovernado e passava por cima do meu carro. Na visão, todos nós éramos atingidos por aquele caminhão. Era um desastre muito, muito ruim. Nós fizemos o clamor, não contei para as filhas, esposa, mas a visão estava dada. E vim com calma, dirigindo. Quando chegou um determinado momento, era à noite, uma reta, no final da reta, uma curva muito acentuada, o Senhor falou comigo. O Senhor disse assim: essa próxima curva aí, você para o carro aqui, uns 30 metros ali na frente. Eu vim, dei seta, parei no acostamento, uns 30 metros antes da curva. As meninas não entenderam o que foi, papai. Então, parar aqui um pouquinho. De repente, nós vimos o farol que vinha de lá, o caminhão entrou na curva, passou numa poça de óleo, rodou, veio rodando e passou assim uns 2 metros da frente do nosso carro. A carroceria dele passou na frente do carro, bateu no barranco. Se não fosse o dom que o Senhor tinha dado, nós não estávamos aqui hoje não. Sabe o que acontece comigo hoje nessa manhã? Eu estou devendo mais ainda. Eu tenho que dar conta da minha mordomia, por causa dessa riqueza chamada dom espiritual, por causa do Espírito Santo, por causa do corpo, por causa de todo ensinamento que o Senhor nos deu, por causa de toda doutrina que Ele nos deu, até chegar nesse ponto da obra. Isso não é privilégio meu não, isso é privilégio do corpo, dos irmãos que estão aí nas igrejas. Isso é a nossa vida, isso é o nosso dia a dia. É o dia a dia de um Espírito Santo que está falando ao nosso coração, orientando os mínimos detalhes da sua igreja. Meus irmãos, quanto vale isso? Ministério, quanto vale? Para nós somos pastores. Vida eterna, quanto vale? Agora, se nós formos falar em família, aí a nossa dívida vai ficar mais pesada ainda, hein? O que o Senhor tem feito na casa, na família, no socorro?
as providências no lar, no emprego, para manter o emprego ou para abrir uma porta de emprego. Nós estamos devendo muito. Agora, a palavra diz o seguinte: operai a vossa salvação com temor e tremor. Então nós temos que dar conta da nossa mordomia com temor. O que é temor? Ter medo? Não, ter medo não. Não é medo. É valorizar a dádiva. O temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. É valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Toda essa riqueza que em poucas palavras tentei resumir aqui para os irmãos que nós temos como mordomia, aquilo que nos foi dado, que não pertence a nós, tem um dono. Nós somos só mordomos disso. Nós temos que tratar isso com temor, sendo grato. Há poucos dias atrás eu recebi no Manaim de Queluz, lá em São Paulo, nós recebemos lá uma autoridade, os pastores, almoçou conosco ali e tal, conversou conosco, e ele ficou impressionado com o Manaim. O horário, o almoço, como que foi, como que nós organizamos, como que serviu tão depressa, por que isso? Ele era um militar, e disse assim: olha, eu tenho 3.500 pessoas, 3.500 soldados sob o meu comando, e as coisas lá no meu quartel não funcionam como funcionam nesse Manaim. Como é que vocês conseguem isso? Como é que vocês conseguem? Ele ficou impressionado com os voluntários. Nós só tínhamos uma palavra para dar a ele: olha, nós fazemos isso tudo aqui por conta do temor que nós temos do Senhor. É o temor do Senhor, é de estar perto dele, é de conhecê-lo, é a gratidão com que nós trabalhamos com isso. Meus irmãos, nós podemos esquecer esse benefício. O dia que nós esquecermos esse benefício do Senhor Jesus, do sacrifício desta obra, nós não podemos, os irmãos me perdoem, não podemos ser mordomos mais. Nós temos que dar conta daquilo que está na nossa mão e entregar o que está na nossa mão. O dia que nós acharmos que esta obra é nossa, que nós podemos fazer dela o que nós bem quisermos, ou tratar qualquer assunto desta obra com a nossa razão, nós não podemos mais continuar. Como mordomos não podemos. Se o Espírito Santo der um testemunho a nosso respeito, que nós não estamos agindo bem com os bens do Senhor, nós não temos como continuar tomando conta daquilo. Nós não podemos nunca perder isso. Precisamos lembrar isso. Aquilo que nós temos foi presenteado pelo Senhor Jesus. Ele chegou a nós por causa daquele precioso sangue, do sacrifício de Jesus, que até hoje fala ao nosso coração e vai continuar falando até a volta gloriosa do Senhor. Mas nós não podemos perder isso. O dia que perdemos isso, perdemos tudo. Culto profético, você tem ido? Seu grupo de assistência, você tem ido? O vaso é útil, você tem sido um vaso útil na mão do Senhor? Dá conta da sua mordomia nessa manhã. A evangelização você tem feito? Do seu lado lá na sua empresa tem um necessitado, tem falado do Senhor para ele na hora que você pode? Sua família, você tem falado? Você tem se disposto a atrapalhar o Senhor? Trabalhar, estar disposto? Meus irmãos, nós somos mordomos. Somos mordomos. Nós temos que viver esta obra. Viver a obra abundantemente. Não temos como estar nesta obra tendo recebido tanto com reservas. Isso eu não faço, aquilo eu não quero. Isso não serve para nós. Dá conta da tua mordomia. Nós temos uma mordomia. Nós temos que dar conta dela. Trabalhar.
E a Bíblia diz assim, com tremor. Quando nós sabemos exatamente, nós não estamos numa religião, nós sabemos disso perfeitamente. Às vezes as pessoas nos perguntam, essa religião de vocês, absolutamente, nós não temos religião. Nós não temos religião. Nós temos uma experiência com Jesus vivo, que fala conosco, que está presente, que governa uma obra, que caminha com uma igreja. Isso é diferente de religião. E quando nós temos isso, nós trememos. Quando nós temos essa consciência, essa certeza, mais do que consciência, essa certeza, nós trememos por dentro. Nós trememos. É com temor e com tremor. Por que nós trememos por dentro? Porque nós sabemos o preço que foi pago. Nós estamos aqui hoje, os irmãos me perdoem, aqui é ousadia, nós estamos aqui, nosso povo está reunido nessa videotransferência, nessa videocomunicação para o Brasil todo, para muitos lugares, né? Os irmãos sabem por que nós estamos reunidos nesta manhã? Porque nós temos um Salvador. Foi derramado sangue para nós estarmos aqui. Estamos aqui brincando de igreja, brincando de Manaim. Foi derramado um sangue. Alguém morreu por isso. É por isso que você está aqui hoje. Eu olho aqui do púlpito e para os irmãos estão felizes, não é? Eu olho o rosto assim, irmãos, felizes, o rosto bem liberto. Mas nós estamos libertos aqui nesta manhã, porque nesse exato momento o Senhor Jesus está de pé diante do Pai, intercedendo por uma obra, que nesse dia vai receber muito do Senhor. Alguns vão ser curados, outros batizados com o Espírito Santo, os paraísos, as reuniões, nas aulas, vamos sair daqui hoje felizes, glorificando o Senhor. Dá conta, vamos dar conta disso. Nós pastores vamos dar conta disso. Com tremor, nós trememos de saber as coisas do Senhor. Se nós estivéssemos lidando com outras coisas aí do mundo, talvez pudéssemos ter o direito de agir de forma diferente, mas na obra não podemos. E nós temos visto exemplos, meus irmãos, de pessoas que não deram conta. Vou citar apenas alguns aqui, para não estender muito. Mas Esaú, por exemplo, a palavra fala de os irmãos gêmeos, Esaú, Jacó. Esaú não foi fiel com aquilo que foi dado a ele. Vejam só, para os irmãos entenderem rapidamente. Deus amava Jacó. A Bíblia diz isso: amei a Jacó, me aborreci de Esaú. Mas como Deus aborreceu-se de Esaú? Mas por que Deus aborreceu de Esaú? Ele sabia que Esaú não ia ser um mordomo fiel. Mas o que ele fez com Esaú? Ele permitiu que Esaú nascesse primeiro. Porque o que nascia primeiro pertencia por direito ao Senhor, primogênito do Senhor. Mas o Senhor sabia que a obra está com Jacó, mas ele deixou Esaú nascer primeiro. O amor do Senhor, o Pai, fez isso. Esaú nasceu primeiro, tinha todo o direito. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão, brigando desde o ventre, era uma luta do ventre da mãe. Se ele tem mais 5 minutos, acho que ele puxava o irmão, nascer primeiro. Ele lutou. Quando saiu o primeiro menino, Esaú, logo veio a mão do irmão, agarrado àquela guerra, para pertencer a Deus. Aí nasceu Jacó. Esaú teve todas as oportunidades. Eu pergunto para os irmãos, foi fiel, sim ou não? Podem dizer sim ou não. Recebeu tudo, todo o direito, tudo que o outro lutou. Desprezou. Desprezou, sabe por quê? Por causa de um prato de lentilhas. Era a coisa mais comum, lentilha, para eles. Desprezou. O irmão disse para ele, você troca, me dá que eu vou morrer de fome, me dá
a comida, Jacó falou assim: dá ou não dou não, mas eu faço um negócio contigo. Você me dá o direito de pertencer a Deus, te dou o prato. Está trocado. Foi carnal. Ele desprezou a bênção do Senhor. Tudo isso que eu falei até agora para os irmãos, ele desprezou por causa dessa vida, do pão dessa vida. O olhar dele estava só para isso aqui. Jacó tomou a bênção, recebeu a bênção do pai mais tarde, foi embora com a bênção. Esaú, depois que descobriu isso, quis quebrar o contrato. Ele é infiel mesmo. Ele quis entrar na presença do pai. Ele foi buscar a caça. Ele voltou. Ele não dependia da mãe dele. Ele fez tudo ao contrário. Ao passo que Jacó, para receber a bênção, não, ele dependeu de tudo. Ele dependeu das vestes, ele dependeu da orientação da mãe, ele dependeu da misericórdia do pai para receber a bênção. Mas o infiel, ele vive assim, ele é solitário. O mordomo infiel, ele tem na mão, mas ele despreza o que ele tem na mão. Não podemos ser como Esaú, de forma alguma. Ele negou a eleição, foi infiel e por fim amargurou. Os irmãos vejam o caso de Esther. Esther foi colocada numa situação que só o Senhor podia pôr. Ela foi tirada. Muitas outras mulheres, mas ela foi escolhida, foi tirada de uma situação colocada dentro do palácio. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Foi só para dar uma bênção a ela? Sei que ela foi tirada, digamos, da pobreza, colocada dentro do palácio como rainha, tinha tudo na mão agora, toda a mordomia, tudo que ela precisava, toda aquela riqueza, morava dentro de um palácio, só para isso? Poucos dias atrás eu fui convidado para entregar uma mensagem num culto de formatura de 80 médicos. Dentre eles tinha alguns da obra, me convidaram, nós fomos lá. O Senhor permitiu. Eu entreguei essa palavra de Esther e disse isso para eles. Eles estavam formados ali, eram doutores. Doutores para quê? Para ficar agora de nariz empinado? Eu falei bem assim porque minha filha estava no meio, então aproveitei para apertar um pouquinho. Sou doutor médico. Que maravilha. Vai ficar importante agora. Não foi para isso não. O Senhor colocou isso na mão deles para que ali onde eles estivessem, nos hospitais, nos lugares que eles fossem, eles se lembrassem e que eles têm um Salvador, que eles devem ao Senhor e para que eles fossem vasos úteis na mão do Senhor. A oportunidade que vai cair na mão deles. Esther foi colocada lá no lugar para aproveitar, para ficar bem de vida. Deus tinha um propósito nisso. Quando os judeus entraram naquela luta, quando o povo do Senhor entrou naquela luta, mandaram avisar ela lá dentro: você entra e intercede por nós. No início ela ficou em dúvida: se eu entrar, se o rei não me aceitar, eu posso morrer, todas aquelas coisas, não é? A luta, mas mordomo, tem que ser mordomo. E mandaram avisar ela dizendo o seguinte: para Esther, quem sabe não foi para esta hora que Deus te colocou nessa posição. Meus irmãos, todos nós nesta obra, os irmãos que estão na igreja, nós todos aqui no Manaim, Deus tem nos colocado em várias posições para uma determinada hora do projeto dele, do propósito dele. Quem sabe Deus não te colocou nesta hora para isso? Agora, se de todo te calares, se você não for um bom mordomo, se você não quiser se colocar na mão do Senhor, fica sabendo de uma coisa: de outro lugar Deus vai levantar um livramento para o seu povo, porque o seu povo nunca vai ficar sem a boa mão do Senhor, sem os seus livramentos. Mas a sua questão como mordomo vai ficar muito, muito difícil. E ela entendeu aquilo, que ela não podia falhar com aquilo que o Senhor tinha dado, e ela entrou ali, fez o apelo, e Deus operou uma grande maravilha, um grande livramento. Louvado seja o Senhor.
Meus irmãos, a palavra está repleta de exemplos de homens que tiveram mordomia, que foram colocados em posições e que tinham que corresponder com aquela posição. Mas eu quero só, para finalizar, lembrar de Daniel. Daniel foi colocado ali no reino, passou por muitos reis, passou por muitas posições, sempre fiel, sempre fiel. Teve a oportunidade de muitas vezes estar diante daquele que decidia, e ali o Senhor dá a ele uma bênção de discernimento. Mas sofreu a ponto de chegar na cova dos leões, né? Às vezes nós achamos que ser mordomo, ter os mistérios do Senhor, é só ficar bem, né? Vai ficar bem, sofrer também. Sofreu. A palavra fala que foi levado a uma situação e foi colocado na cova. Eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Deus podia ter livrado Daniel 100 metros da cova, não podia? Podia. Daniel sendo levado, de repente um anjo apareceu. Não, peraí. Tira a mão do Daniel, dá ele aqui, pronto. O Senhor não fez isso. O Senhor podia ter livrado Daniel na boca da cova, antes de cair. Podia. Não fez isso também. O Senhor deixou ele cair na cova. Foi jogado lá dentro da cova, caiu do meio dos leões. E lá no meio dos leões é que o Senhor deu o livramento. Às vezes nós somos assim. Eu sou mordomo, fiel, servido. Por que tem vindo essa luta? Às vezes nós queremos o livramento muito antes da luta chegar. Mas Deus às vezes quer mostrar que Ele tem poder dentro da luta. Porque a cova, só um detalhe, né? A cova estava lá para isso. Jogar dentro da cova, gente dentro da cova, não era novidade nenhuma. Sabe qual era a novidade? Sair da cova. Sair da cova ninguém tinha saído não. Então cair na luta, cair na cova, cair na prova, isso aí não é novidade nem para crente, nem para quem não é crente. A diferença dos servos desta obra é que eles entram na luta, continuam vivos dentro da luta e saem da luta, pela boa mão do Senhor, eles saem da luta. Essa é a diferença. O rei chegou na boca da cova e disse assim: Daniel, será que o teu Deus, aquele que tu continuamente serves? Os irmãos já repararam essa frase? Não é aquele, ele disse assim: aquele que de vez em quando você serve, de vez em quando você vai no Manaim, de vez em quando você vai no grupo de assistência, uma vez por semana você vai no culto. Não falou isso não. Aquele que tu continuamente serves. Serve na alegria, na tristeza, na decepção. Mas todo mundo sabia que Daniel servia o Senhor incondicionalmente. Ele servia o Senhor. Era o testemunho dele para todo mundo. Será que aquele Deus que tu continuamente serves, Ele poderia ter tirado da cova dos leões? E todo mundo estava acostumado com o silêncio, não é? De repente, a voz lá de dentro da cova: ó, rei vive para sempre. Isso ninguém tinha visto. Mandou tirar rapidamente Daniel de lá. Daniel estava vivo perfeitamente, sem tocar. Mordomo, fiel. Deus tem feito isso no meio desta obra. Louvado seja o Senhor. Conservado os mordomos, e Ele deu os seus bens. Meus irmãos, nós vamos terminar aqui. A Bíblia diz assim: exercei a vossa salvação sem murmuração. Sem murmuração. Isso é difícil, né? Bem, isso é difícil demais. Não murmurar, não reclamar, sem contendas. Queria terminar aqui fazendo uma pergunta para os irmãos. O que é que o Espírito Santo tem falado a nosso respeito nessa manhã? Se ele tiver que falar alguma coisa a seu respeito, a meu respeito, o que é que ele vai falar? É bom
Ou é ruim que ele vai falar? O texto que nós lemos aqui diz assim: não é bom que eu ouça a teu respeito, dá contas da tua mordomia. Se o Senhor fosse acertar a conta conosco hoje, seria bom ou seria ruim? Há poucos dias atrás, estava indo num seminário em São Paulo, parei o carro e na margem do Rio Tietê, aglomerado de carro, a multidão, engarrafamento, fiquei quase uma hora parado no engarrafamento. Fiquei parado no volante pensando, eu olhei para o lado, gente dentro daquela cidade. Como tem gente, né? São Paulo. De repente caiu uma pergunta no meu coração. Tanta gente, por que eu? Por que eu, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? Tanta gente melhor do que eu. Eu conheço tanta gente melhor do que eu. Por que eu? Por que você? Por que os irmãos que estão aí na igreja? Por que Deus escolheu para ser mordomo? Estamos devendo, né, meus irmãos? Nós temos que dar conta da nossa mordomia. Deus nos abençoe. Vamos estar de pé.